Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê. A gente vai abrir o programa de hoje em clima de evento, que é a doutora Sabrina, nossa nefrologista pediátrica da Clínica Kaique. Bem-vinda! Oi, Mari, tudo bom? Muito obrigada novamente pelo convite de estar aqui com você. Coisa boa. Então hoje você trouxe um convite especial. Que evento é esse? Conta pra nós, quero saber. Então, esse evento vai ser um evento que vai acontecer pelo YouTube e as pessoas podem se inscrever lá no meu Instagram, no link da bio, para participar desse evento. Na verdade, vai ser uma conversa. Como você sabe, eu falo muito sobre desfraude para Ainda bem que você fala. Sim. E eu percebi que o medo e o desfraude do cocô é, assim, sabe, um desespero de todas as mães e todas as famílias. E aí, eu conversei com a minha amiga, que é pedagoga, Annelise Kowalski, para a gente fazer uma parceria e falar sobre o medo de desfraude, né? Porque as crianças têm medo de sentar no vaso, medo de fazer cocô, medo... O desfraude, como eu falo, é uma viagem nova. E toda viagem nova, a gente sente aquele friozinho na barriga. E como lidar com esse medo da criança, né? Então, nós vamos fazer esse bate-papo pelo YouTube, né, que vai ser amanhã, no dia 5, às 21 horas. Então, eu conto com vocês para estarem junto com a gente, mandar dúvidas lá pelo YouTube, escrever. Eu vou estar lá. Vai tirar as dúvidas. E no final desse evento, Mari, a gente vai ter uma surpresa especial. Mas eu não vou contar então o que é um é. evento maravilhoso, online, onde qualquer pessoa pode participar. Gratuito, não vai Não tem gastar custo nada, nenhum. nada. Vai aprender, poder tirar as dúvidas ao vivo sobre desfraude. E ainda tem surpresa no final. Ainda tem surpresa no final. Meu Deus, mas vocês estão preparando muita coisa legal para nós mamães, hein? Sim. A ideia é ajudar, né? A gente sabe que levar conhecimento é muito importante. Porque se você sabe o que está acontecendo com o seu filho, você fala, opa, eu posso debater a sociedade que fala que essa criança tem que desfraudar, não, tá velha, tem que desfraudar logo. Você, peraí, não, eu aprendi que não é bem assim, eu posso fazer um desfraude gentil com meu filho, eu posso melhorar a alimentação dele para que as fezes sejam mais pastosinhas e que não doa, então não leve dor para esse desfraude do cocô. Então, são detalhes que a gente ensinando para as mães, elas vão, opa, isso vai me ajudar, né? E a ideia é fazer um círculo de mães que saibam mais sobre o desfraude. Daí essas informações vão sendo disseminadas também. Isso. Uma vai contando para outra e a gente vai parar de fazer um desfraude não respeitoso, né, para as crianças. Traumático, né, Sabrina? Que a gente sabe que muitas pessoas na vida adulta apresentam problemas relacionados a incontinência urinária, enfim, até a vida sexual por conta de um desfraude mal feito, né? Exatamente. Isso acontece bastante. Ou então trauma, assim, a criança tem nojo excessivo das fezes. Mas pensa, a gente é um fluido corporal. Sim, faz parte, né? Então, uma menina que tem nojo excessivo dessas fezes, como ela vai menstruar daqui a pouco? Exatamente. Então, são detalhes que a gente às vezes não pensa. Fica, né, colocando pressão na criança, tem que desfraudar, não cuida desses traumas, isso pode gerar consequências na vida adulta, como você falou. Você falou sobre as crianças terem medo, mas os pais também com medo pioram essa situação, porque você não tem segurança. Às vezes você está fazendo algo que você nem queria estar fazendo naquele momento, mas está fazendo porque a vizinha, a avó, a tia falou, não, mas você com 2 anos não usava mais fralda. E aí acaba fazendo aquela criança passar por algo que nem foi legal para você na sua infância. Exato. Então, esse tipo de situação que tem que acabar. Exatamente. E é por isso que a gente está aqui convidando vocês. Eu quero muito que vocês se inscrevam, vão lá no meu Instagram, Sabrina Aroucha, tudo junto, se inscreva na bio, coloca lá o e-mail, que vai ser bem legal esse evento e que vai ser bem esclarecedor. E não esqueçam, vai ter surpresa no final. Ah, que legal. Porque assim, a gente pensa que vamos ver qual é essa surpresa. E isso é legal. Essa curiosidade para trazer as pessoas, mas para levar a informação. As pessoas, mesmo se não tivesse surpresa, elas já estariam ganhando muito, porque são informações valiosas que com certeza... Olha, a introdução alimentar e o desfraude é o que mais gera estresse, é o que mais gera traumas, e poder fazer esse momento de uma forma mais leve, de uma forma mais segura, porque o que vai dar segurança para essa mãe, para essa família? A informação. Exatamente. E com informação
você fica segura, todo o processo fica mais leve. Eu falo que a gente não precisa sofrer pelos processos, né? De criação de filho, de introdução alimentar, de desfraude. A vida tem que ser mais leve. Então, a gente levar conhecimento para essas famílias e tornar a vida mais tranquila, mais leve, é o que todo mundo quer, né? Ninguém precisa sofrer por conta disso. Adorei, já vou me inscrever aqui para estar com vocês no dia. Espero que você também tenha gostado. Vai lá no Instagram da doutora Sabrina Rocha, se inscreva, manda para todas as mães que tu conhece, porque a gente precisa desse tipo de informação. O desfraude pode ser, sim, mais tranquilo, mais saudável e respeitoso. Querida, obrigada e até o próximo encontro. Obrigada, você também, Mari, e até a próxima, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre anestesia pediátrica. É óbvio, com a nossa anestesista. Bem-vinda novamente, doutora Milena. Oi, Mari, tudo bem? Oi, pessoal. Obrigada pelo honroso convite aqui mais uma vez para falar com vocês. Hoje nós queremos entender um pouquinho o que a mãe precisa estar ciente se o filho for passar por algum tipo de procedimento que precisa de anestesia. Como acalmar essa mãe? Se faz uma consulta antes da anestesia, conta tudo para nós. Então, tudo começa na consulta pré-anestésica, que é a oportunidade que a família vai ter de encontrar o seu médico anestesista ou encontrar algum médico anestesista para tirar suas dúvidas, esclarecer os seus medos, né? Nessa consulta, o médico anestesista vai conhecer também o histórico de saúde da criança, se já passou por cirurgias prévias, se essa criança já nasceu prematura, se teve alguma intercorrência neonatal, se essa criança tem histórico de alergia ou alguma patologia em tratamento, medicações de uso rotineiro, né? Então, nessa consulta, a família vai ter essa oportunidade de tirar suas dúvidas e de se aproximar, bem como conhecer a técnica que vai ser empregada, o uso das medicações, como vai ser esse transoperatório e como vai ser essa abordagem com a criança. Se essa criança ela tem condições, que a gente tenha um diálogo franco explicando o que vai acontecer, se essa criança precisa ser pré-medicada, se essa criança não tem ainda capacidade de compreender. Também não adianta a gente aumentar a ansiedade da criança, para a criança não passar aqueles dias que antecedem a cirurgia ansiosa esperando. Então, tudo isso começa na consulta pré-anestésica. E daí, como escolhe o tipo de anestesia? Se fala muito daquele cheirinho, conta para mim como que é escolhida com a família, né, o método a seguir. Então, com as crianças, como elas têm uma dificuldade de entendimento e compreensão, colaboração e ansiedade, a gente sempre opta por anestesia geral. É raro casos de crianças que recebem sedação, como a gente faz em odontopediatria. Em hospital, para cirurgias, as crianças recebem anestesia geral. Essa anestesia geral pode ser uma anestesia com indução inalatória, que é aquele famoso cheirinho, ou indução venosa. Essas crianças também podem passar por pré-medicação, que é quando elas recebem um xaropinho ali junto com as famílias no quarto, para que ela entre um pouco menos ansiosa. O objetivo dessa pré-medicação não é a criança entrar dormindo, é a criança entrar menos ansiosa e ter amnésia daquele período de que antecedeu o procedimento anestésico. Além disso, quando a criança entra para a cirurgia, alguns hospitais permitem que a mãe entre junto com a criança até a criança dormir e outros não. Então, muitas vezes a criança se separa da família ali naquele período e essa medicação é uma grande aliada para proporcionar amnésia, diminuindo a lembrança ruim desse período, diminuindo o estresse. Sim, porque imagina, tá afastado da mãe, muitas vezes nunca ficaram longes e aí vai passar por algum tipo de procedimento. Então aquela lembrança, nunca mais a criança entra no hospital. Entra no ambiente desconhecido, com a roupa diferente, que é aquela camisolinha cirúrgica, a mãe fica lá fora. Muito difícil. Né? Então tem todo esse estresse e por conta disso o aliado é a medicação pré-anestésica na maioria das vezes, nem sempre a gente consegue fazer. No hospital infantil nós temos uma sala de recuperação restrita para a quantidade de cirurgias que a gente tem, então a gente não pré-medica todas as crianças. Imagina. Então essa separação sempre gera muita ansiedade, não só para os pequenos quanto para os pais. Lógico. E o aliado a isso é um anestesista treinado, no qual ele vai conversar com a criança, explicar o que vai ser feito, uma conversa franca, olhando no olho, de preferência da altura da criança, para diminuir a ansiedade. Esse anestesista ele não vai subestimar a capacidade de entendimento da criança, então não precisa falar palavrinhas. A gente, de uma forma lúdica, vai tentar explicar o que vai passar com carinho e atenção e respeito.
Mas é diferente ser um profissional já treinado para trabalhar com crianças. Sim. Porque tem uma abordagem diferente, né, Milena? Tem, e na medida do possível nós vamos ali com uma linguagem um pouco mais lúdica, uma linguagem simples, mais sincera, com o entendimento deles, com alguns personagens que eles conhecem, alguma... Que legal. Vai fazer toda a diferença num processo que é um procedimento que muitas vezes os pais não gostariam que estivesse acontecendo, mas que é super necessário para o bem-estar daquela criança. Mas é uma cirurgia, tem anestesia e quando a gente pensa em riscos, porque muita gente tem medo, anestesia geral, riscos, eu acho que essa é a maior preocupação, né? E aí a gente sabe que os números nos mostram que não existe mais esse risco, né? Na verdade, assim, um paciente que tem um coração saudável e que está em jejum, no caso das cirurgias eletivas, nossos riscos de complicação são ou reações alérgicas, e isso depende de cada criança, do histórico, ou a gente é um pouco econômico nas medicações, porque as crianças foram um pouco expostas à medicação. Claro. Né? Então a gente não sabe se tem alergia ou não, mas o anestesista está ali treinado para, caso aconteça uma reação, tratar imediatamente. E, aliado a isso, além dessa questão das medicações serem individualizadas, tem a questão respiratória. As crianças, elas frequentemente estão ou gripadas ou com alguma infecção de via aérea superior, que pode ser um quadro de dor de garganta ou uma rinocinusite, e isso realmente aumenta o risco cirúrgico. Portanto, as crianças doentes ou que a gente identifica no exame físico alguma patologia de via aérea, essa cirurgia ela é protelada de 15 a 21 dias para a segurança do paciente. Isso a gente está falando de eletivas. Nas urgências, eles são submetidos à anestesia geral mesmo assim, como o risco e o benefício se equivalem, o médico está treinado para tratar as intercorrências que podem acontecer, que são falta de ar, um broncoespasmo, né, ou um laringoespasmo, ali no despertar. Então, essas são as intercorrências mais comuns. Nossa, adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento, por acalmar os nossos corações de mães. Então, se o seu filho vai passar por algum procedimento agora, você já tem um pouquinho de conhecimento. E se você quiser entender um pouquinho mais, vai lá no Instagram da nossa querida anestesista pediátrica, a doutora Milena Hall, que lá você encontra muita informação. E é claro, espero que você tenha gostado e muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez esse convite honroso e agradeço poder dividir um pouco do meu conhecimento com vocês. Até a próxima. Obrigada. Patologias ortopédicas congênitas. Esse é o tema que eu e a nossa fisioterapeuta infantil, a Keller, bem-vinda novamente. Obrigada, Mário. Escolhemos para abordar hoje. Tudo bem, querida? Então, o que você pode nos falar a respeito dessas patologias? É comum acontecer? Você lá no hospital vê bastante criancinha nascendo com algum tipo dessas patologias? Conta para nós. Sim, é bastante comum, né? É um tema que assusta um pouco as famílias, Sim. Principalmente no período gestacional. Verdade. Né? Todo mundo fica pensando, será que vai estar tudo bem? Será que está bem formadinho o meu bebê? Né? Mas as patologias ortopédicas congênitas são bem comuns. Cerca de 2 a 3% das crianças apresentam alguma deformidade do sistema locomotor ao nascimento. Algumas dessas deformidades, elas podem ser identificadas já durante o período gestacional e algumas só vão ser identificadas durante o desenvolvimento da criança. Quando a gente pensa em identificar essas patologias durante a gestação, já dá uma, não digo tranquilidade, mas uma segurança para essa mãe que não vai se assustar quando nascer o bebê. Eu te falo isso por experiência própria, pois o meu irmão nasceu com pé torto congênito e nós só descobrimos quando nós vimos o bebê. Isso. Quando a gente descobre na gestação, a gente já se prepara, já sabe que a criança vai nascer com pé torto, já procura ortopedista, já estuda sobre o assunto, já facilita. Embora não seja possível intervir, né, durante o período gestacional, mas é bem importante esse diagnóstico precoce para essa família se preparar psicologicamente também, apesar de não serem condições graves, né, são condições facilmente reversíveis.
Na maioria dos casos não necessita de correção cirúrgica, mas é importante essa família estar já bem esclarecida, bem orientada, bem acompanhada pelos profissionais, já terem até escolhido os profissionais que vão acompanhar essa criança depois, né, durante o desenvolvimento. Sem dúvida. E quando a gente fala nessas patologias, quais são as mais comuns que vocês encontram? Bom, nós temos as duas mais comuns, que são o pé torto congênito e o torcicolo congênito, né? Vou falar aqui um pouquinho sobre cada uma. Bom, o torcicolo congênito, ela é caracterizada por uma deformidade na região cervical, que é do músculo esternocleidomastoideu, que é esse músculo aqui que a gente tem no pescoço, e a criança apresenta um posicionamento em flexão, inclinação e rotação da cabeça. Não existe uma causa específica, né? Ela pode ser de causa idiopática, não tem uma causa definida, mas existem algumas condições que podem estar relacionadas à incidência dessas patologias ortopédicas. Pode ser algum trauma durante o trabalho de parto, algum mau posicionamento fetal durante o período de gestação e também a presença de um pequeno tumor na região cervical, benigno, não é um tumor de gravidade, e ele tende a ser reabsorvido pelo próprio organismo e a desaparecer assim logo nos primeiros meses de vida. Interessante. E aí, como que entra a fisioterapia nessas patologias, Keller? E o pé torto congênito também é a mais comum de todas as patologias ortopédicas congênitas. É caracterizado pela uma deformidade em flexão do pé, que a gente chama do pezinho equino, né? E também em inversão. O pé torto congênito, ele geralmente envolve as estruturas, tanto os ossos, quanto as partes moles, os músculos, os ligamentos, os tendões. Também pode estar relacionada a má posição do feto durante o período gestacional, a condições genéticas, hereditariedade, no caso de ter mais casos de pé torto congênito na família, a consanguinidade entre os pais também, e o uso também de algumas drogas, né, alguns medicamentos durante o período gestacional, a exposição à radiação. E, então, essas condições podem aumentar, né, a incidência, a chance de uma criança desenvolver o pé torto congênito, e também pode ser uma causa idiopática. Algumas mães não foram expostas a nenhum tipo de trauma e nenhum tipo de condição prévia, e mesmo assim a criança pode nascer com essa patologia. Correção pode ser tanto cirúrgica quanto conservadora, o tratamento. A maioria dos casos não é a necessidade de intervenção cirúrgica, mas existem alguns tratamentos conservadores que existem a necessidade de uso de órteses e também de gesso. Vivi bastante, sei bem como é. E aí me fala como que entra a fisioterapia nessas patologias. Bom, independente do tipo de tratamento, da conduta de tratamento a ser adotada, se vai ser cirúrgica ou não, é muito importante o acompanhamento do fisioterapeuta em todas as etapas do tratamento, né? A intervenção deve ser o mais precoce possível para a gente aproveitar a maleabilidade dos tecidos, né? Enquanto as crianças têm mais flexibilidade, é mais fácil, né? E mesmo no caso de haver necessidade de intervenção cirúrgica, o fisioterapeuta vai atuar no pré-operatório, preparando essas estruturas para a cirurgia, fortalecendo, alongando, mobilizando essas estruturas de forma adequada na preparação para a cirurgia. No pós-operatório também, o fisioterapeuta vai atuar em todas as etapas ali da reabilitação, no treino de marcha, de equilíbrio, nas orientações para os familiares, né, de como estimular essa criança em casa, e também na prevenção de patologias futuras, do agravamento, né, desses casos. E essa intervenção precoce pode sim prevenir o agravamento, facilitar a correção e até evitar uma cirurgia. Olha só que sensacional, como o fisioterapeuta pode ser tão incrível ao ponto de não ter que passar por uma cirurgia. Keller, adorei. Obrigada. Muito obrigada por todas as informações e até o próximo encontro. Até a próxima. Agora a gente vai falar sobre aquele assunto queridinho do momento, LPF,
É claro, com a nossa personal maravilhosa, Tati Boing. Bem-vinda novamente, meu amor. Obrigada. Tati, o que tu tens de novidade para falar sobre a LPF? Tu tá lançando um curso, tem curso? Conta tudo para nós. A gente teve agora o lançamento do Mãe de Elite, foi o último que fez muito sucesso. E fomos então para o Low Pressure Fitness, que a mulherada realmente pede muito o LPF, né? Acho que pela praticidade, pela facilidade de se praticar em 5 minutos, mas mais do que isso, hoje em dia todo mundo está percebendo que vai muito além da técnica da barriga negativa, né? Benefícios de saúde mesmo. Pessoas que buscam tratar sintomas como síndrome do ovário policístico, a diástase que a maioria das mulheres tem, até questões como infertilidade, incontinência urinária, endometriose. Vai bem além do estético, né, Tati? Isso, vai muito além do estético e que bom que hoje em dia todas as pessoas estão conseguindo perceber todos esses benefícios do LPF e não só a questão estética, né? E daí me conta sobre esse curso, como é que a gente faz para adquirir, como é que a gente assiste, quantas aulas são, o que tem nele, conta tudo para nós. Então, as aulas que eu vou lançar agora é só do LPF mesmo, do Low Pressure Fitness, né? Eu fiz agora a última formação, fiz em junho, então eu sou a primeira professora do sul do Brasil e a segunda única professora do Brasil com essa técnica do LPF Geometry. Então, estou lançando turmas, tanto online quanto presenciais, e nessas turmas a gente aplica também essa parte da técnica, essa certificação que eu fiz agora de LPF Geometry. Então, são níveis que a gente vai avançando. Então, para a gente ir caminhando para essa técnica mais avançada, eu preciso de pelo menos 12 aulas. Né? A gente vai caminhando, começamos com nível 1, nível 2, nível 3, até chegar no Geometry. Então, são 3 meses, uma vez por semana, a aula que dura em torno de 45 minutos. Essas aulas, como eu te falei, presenciais e online. No online eu fiz em vários horários, porque felizmente eu tenho muitas alunas fora do Brasil, então eu tive que adaptar alguns horários também, tanto no horário da manhã, na parte da tarde e da noite para essas turmas online. Mas tem um número limite, porque eu preciso realmente analisar a postura de cada uma e perceber o que cada uma necessita. Porque o LPF, além de tratar todas essas questões que eu te falei, ele também trata pessoas com sintoma de ansiedade, de depressão. Então, dependendo da postura que eu coloco aquela pessoa, essa ansiedade, essa angústia, ela sai. Então, eu preciso observar e olhar como que cada pessoa vai reagir àquela postura. Se não for uma postura que ela não se sente bem ou que ela começa a chorar, isso já aconteceu. Olha só, sim, Tati. de liberar os traumas, as emoções também. Então eu preciso analisar, observar e de repente retirar aquela postura. Por isso que é uma turma menor. Eu disponibilizei vários horários, o link está lá na bio do meu Instagram mesmo, ou no meu site, tatiboing.com, e aí tem as presenciais e essas turmas então online. A gente começa cuidando muito da nossa respiração, vamos para a técnica, claro, do vácuo, junto com as posturas, para melhorar questões de hérnia discal, problema com escoliose, também problemas com postura. A LPF salvando e transformando vidas, Não, né, Tati? completamente. Assim, ó, eu poderia ficar aqui uma semana, estou fazendo lives até, e poderia ficar aqui muito tempo falando para ti só sobre cada coisinha que o LPF melhora, mas é um equilíbrio total. O LPF, através da respiração e das posturas, ele alcança a homeostase do nosso corpo, que a gente chama, que é o equilíbrio mesmo interno do nosso corpo. Sensacional, eu quero experimentar. Vamos. Eu vou te falar que eu vejo muito tu falando, vejo muitas pessoas comentando sobre, vejo os benefícios, leio sobre o assunto e realmente o que me deixa chateada é ver que as pessoas deixam para depois a saúde. Sim. Vão se colocando, ainda mais quando se trata de mãe. Em terceiro, quarto lugar, sendo que olha o tempo que você pede para que cada pessoa disponibilize, né, Tati? 5 minutos e uma vez por semana de
45 minutos no máximo. Olha só. E porque até que eu peço esse tempo, não é necessário mais que isso. Só vai fazer isso. Sim, é o suficiente, justamente porque a gente trabalha a respiração. Respiração tem a ver com emoção e nem todo mundo está preparado para liberar alguns tipos de emoções. Então, eu sempre falo, devagar, para a gente poder ir aumentando o ritmo. Então, uma vez por semana e você tem resultados incríveis em todas as questões que eu falei. Tati, você falou sobre o vácuo. Fala um pouquinho para nós. Eu escuto todo mundo que falou sobre LPF falar sobre o vácuo. O vácuo, O vácuo, ele é uma técnica hipopressiva, ou seja, a maioria dos exercícios físicos que nós fazemos, eles são hiperpressivos, colocam pressão dentro do nosso organismo. Só que no nosso dia a dia a gente já tem indiretamente muita pressão por conta de estresse, por não respirarmos direito, então a gente coloca muita pressão em lugares onde não era, como por exemplo respirar pelo abdômen, nós não temos osso no abdômen, a gente coloca força ali naquele abdômen, aí acaba aumentando, gerando aquela pochete que todo mundo acha muitas vezes que é gordura e geralmente é por uma má postura e por má respiração. Então o LPF ele trabalha desta maneira, tirando pressão. A gente realiza essa técnica hipopressiva que vem da Espanha, só que tem uma diferença entre o vácuo e o LPF. Se a gente for pesquisar até na internet, tem muitas técnicas que só usam o vácuo sem nenhum tipo de postura. O LPF ele trabalha também com o sistema facial e a fáscia ela está presente em todo o nosso corpo. Ela é como se fosse uma segunda pele do nosso corpo, só que ela liga tudo a tudo. Ou seja, ela liga não só nossos músculos, mas ela liga a todos os nossos órgãos, ela chega a ligar todos os nossos tecidos, vasos sanguíneos. Então, quando eu estou lá fazendo um exercício hipopressivo junto com o vácuo e as posturas do LPF, eu estou mexendo em partes do meu corpo que muitas vezes a gente não tem noção, como por exemplo, um coração, uma mobilização do meu útero, uma mobilização intestinal, e aí por isso que muitas pessoas falam, nossa, o LPF melhorou muito, porque eu tinha problema para ir no banheiro, não conseguia. E é através desse alongamento, é o stretch miofascial que a gente fala, né? Então, adorei. É através desse alongamento das fáscias, e essa é a grande diferença, então, do vácuo e do LPF, com o hipopressivo. Tati, amei. Muito obrigada por dividir tanto conteúdo. Espero que você tenha gostado. Se você se interessou, se quer fazer parte desse grupo que a Tati montou de mulheres que estão com o abdômen e a saúde toda em dia, entre em contato com a Tati, vai lá no site dela, Tati Boing, e se inscreve. Quem sabe a gente não se encontra lá também. Obrigada, até o próximo encontro. Obrigada, Mari. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o preparo para a amamentação. Como uma pessoa que entende muito desse assunto, amamenta apenas 2 meninas simultaneamente, às vezes nos mesmos minutos, né, Fran? Isso. Bem-vinda, Fran, novamente ao nosso programa. Obrigada. Fala um pouquinho para nós sobre o que você preparou para hoje, para nós dividirmos com quem nos acompanha sobre a importância de nos prepararmos para esse momento tão delicado que é a amamentação. Certo, boa tarde. Então eu vou começar fazendo uma pergunta para ti, Mari. Ah, meu Deus! Como é que foi o teu preparo para a amamentação? Olha, é até ruim de falar, porque eu já tinha criado o Minuto Mamãe Bebê, já estava em busca de informações, mas fiquei focada no trabalho, que é o que acontece com todo mundo. Foca em outras coisas no trabalho, em finalizar isso, finaliza enxoval, e realmente não me preparei e foi muito difícil. Sim, imagino. Então, assim, eu geralmente costumo dizer para as minhas pacientes que acompanham os 3 principais pontos do preparo para a amamentação, né? Não existe um preparo para as mamas especificamente, né? Mas a gente tem que saber que a confiança dessa mãe, ou futura mãe, ou mamãe que já amamentou, né? A informação que ela vai ter sobre a amamentação, sobre como vai ser, né? São pilares que a gente vai vendo que precisam ser muito bem estabelecidos para que ela tenha uma amamentação um pouco mais leve, entende? Por que eu digo isso? Quando essa mãe está confiante de que a produção de leite que ela tem
é suficiente para o filho dela, as coisas fluem melhor. E assim, acompanhando há tantos anos a amamentação de perto, né, eu percebo que muita gente tem medo de não ser suficiente essa quantidade de leite. Mas o que faz produzir leite? O bebê sugar. Então é isso, é sugar, produzir, sugar, produzir, sugar, produzir. Entende? Então ela precisa confiar no corpo dela, de que ela vai dar conta, de que está tudo certo, acompanhar, né, com pessoas que são pró-amamentação e sempre buscar ajuda quando necessário. Então são as 3 fontes que eu acho bem importantes. Informação, a busca da ajuda quando necessário e essa questão da confiança no corpo mesmo. E é justamente tudo que não temos. Sim. Vamos para a maternidade sem informação. Saímos também sem informação, porque não por conta dos profissionais não terem nos passado, mas por conta do turbilhão que está na nossa mente e não conseguimos assimilar, porque não é nesse momento que a gente deveria estar aprendendo, é durante a gestação. E aí a confiança acaba, e aí buscar ajuda é sempre uma coisa, mas a minha vizinha conseguiu, mas como que eu não vou conseguir? Não, mas então dá a fórmula que é mais fácil e acabou tudo isso, esse sofrimento. E aí a gente não busca ajuda, e aí que estraga tudo, né, Fran? Desanda, né? Desanda. Então, assim, tem muitas pesquisas recentes que mostram que aquela criança que chegou a necessitar de uma quantidade pequena, assim, de fórmula durante o período da maternidade, é uma criança que possivelmente, se cruzar no caminho de pessoas que não são pró-amamentação, pode ser que essa mãe já perca essa confiança lá na maternidade. Então, ela vai ser uma mãe que vai estar mais frágil. Entendeu? Então, esse empoderamento dessa mãe tem que existir desde sempre. Então, assim, vão vir pessoas dizendo que o leite é fraco, que o nenê está chorando porque está com fome e esse leite não está suficiente, nossa, né, Mari? A gente deve ter passado por isso também, né? Acho que todo mundo passa, né? Então, assim, se você sabe, tá munida de informação, tu consegue simplesmente rebater esses mitos, né, que existem em torno da amamentação. E aí consegue ter levar com mais leveza essa parte, né? Fácil não é. Nenhuma amamentação é fácil, nenhuma, no reino animal. Nem tendo todas as informações do mundo. Exatamente. Não é fácil, porque você não sabe como que vai ser com você, se o leite já vai descer, enfim, é muita coisa. Como é que se o bebê vai ter força, se o bebê vai ser preguiçoso para mamar, se você vai ter que dar uma batidinha no bumbum para ele acordar e não dormir no TT na hora de mamar. Então, é sempre um desafio, né, Fran? Sempre um desafio. E estamos falando também da orgânica, né? A causa orgânica, assim, a mãe precisa dormir, ela precisa descansar, ela está num momento de tanta fragilidade hormonal, né? Psicológica, ela precisa de descanso, precisa de ajuda, precisa de rede de apoio, né? Então, essa mãe precisa dar informação antes para poder se preparar para esse momento que é tão importante para o nenê, né? A amamentação, ela tem benefício para essa criança até quando a criança já for um idoso de 100 anos. Imagina, vale muito a pena. Vale muito, vale cada minuto. E aí, deixar a falta de informação, de conhecimento e os pitacos alheios acabarem com isso, é um prejuízo gigantesco, né, Fran? Sim, é. A gente vivencia muito isso, né, Mari? Muito. Acho que de todas as pessoas que a gente conhece que amamentam, alguém já falou alguma coisa, sem dúvida, algum mito e não foi legal, desmotivou, né? E a gente não precisa disso nesse momento, né? Exatamente. E algo que acontece muito, assim, ó, quando a mãe, ela tá passando por dificuldade ali no começo, que a gente sabe que dói, você quer uma palavra de apoio. E a pessoa que está do teu lado, ela te falar assim, corta esse sofrimento, para que tu vai passar por isso? Dá uma mamadeira. Isso não é apoio, a mãe não quer desistir. Isso. E quando você tem ao seu lado pessoas que eu entendo que as pessoas que estão ali, elas estão com pena daquela mãe, mas é 2, 3 dias para acertar a pega, para fluir. E é nesse momento tão precioso que a gente precisa dessa ajuda, de conselhos e pessoas que ajudem a gente a conseguir amamentar. Não
fazer com que esse sonho vá por água abaixo, leite abaixo. Literalmente, né? Então, tu pegou bem no ponto certo, assim, que eu ia comentar, que eu tenho vários pacientes que tiveram essa vivência de que chegaram num auge de dor, de estresse, de produção, de engurgitamento, e o esposo, a mãe, a sogra, por que você não dá uma fórmula? Dá uma fórmula. Na verdade, o que ela quer ouvir é um apoio. Calma, já vai passar, vai dar tudo certo, vamos buscar ajuda juntas, né? E assim a gente começa a resolver os problemas que existem em relação à amamentação, né? E resolvendo os problemas, a chance da amamentação dar muito mais certo é muito maior. Fran, adorei esse tema. Uma pena não ter te conhecido antes, para eu ter me preparado para a minha amamentação. Mas agora, com tudo que eu passei, o objetivo aqui é levar informação para você. Para que você não passe o que eu passei, para que você busque informação. E lembrando que a consulta pediátrica no pré-natal vai fazer toda a diferença também. Fran, muito obrigada. Até o próximo encontro. Obrigada, igualmente. Agora eu vou conversar com a Elis da Patilice. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Você trouxe um kit SOS, é isso? O kit SOS. Que kit é esse? É um kit super essencial para as mamães. Toda mãe tem que ter na bolsa, Olha né? só. E é um kit para levar para maternidade. Para maternidade. Que interessante. O que vem nele? Nele vem um par de rosquinhas, vem um par de protetores também, né? Absorventes, né? Laváveis. A gente já pensa também no ecológico, né? Que legal. Não usar muito descartável e tal, porque o meio ambiente agradece. É verdade. E também um extensor, né? Qual é a mãe que não precisou um dia na vida usar um extensor? Nem precisa ser mãe. Eu acho que qualquer mulher, mas nessa época muda muito o tamanho, assim. Tu dorme com o peito de um jeito e acorda com outro, porque o leite vem e daí muda o tamanho, enfim. E realmente é super importante. E daí eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre esses produtos, todos vocês que produzem. Nós produzimos. E aí me conta um pouquinho. Vocês têm rosquinhas de diversos modelos, formatos. Conta para nós. Não, na verdade nós trabalhamos com um modelo de rosquinhas em cores diferenciadas, tá? Então a gente tem azul, tem essa de poá, tem xadrezinha. Que amor. Tem várias. E aí vem mais rosquinhas agora, que a gente está produzindo mais rosquinhas ainda com Vocês outras não param, estampas. Né? Vocês não param. E daí os protetores, todos nesse tamanho, nesse formato? Nesse formato, a gente tem cores diferentes, mas todos 100% em algodão. E dentro ele tem uma esponjinha, né? Essa esponjinha ela absorve o leite, o que faz que não dê fungo na mama. Que muitas mulheres, né? Que eu já vou aproveitar, né? Para introduzir aqui o que a gente bate na tecla sempre lá nas nossas redes sociais, é que é muito importante a mulher descobrir que está grávida, não usa mais sutiã com bojo nem aro, porque o bojo ele vai empedrar o seu leite, né? Além de alterar a anatomia da mama. E esse eu falei o bojo ou aro? Desculpa, eu acho que eu falou o bojo. Falei o bojo. Não, desculpa. O bojo ele vai abafar, tá? Vai molhar ali o leitinho, ele vai abafar o peito e vai dar fungos. O aro é que vai empedrar o leite da mamãe. E sabe que assim, eu já conversei com várias mulheres, né? Principalmente de segunda, terceira viagem, aí a gente passa essa informação e elas falam, poxa, foi por isso que aconteceu lá na primeira gestação e eu nem me toquei, eu não sabia. E aí muitas compram o sutiã com bojo justamente porque, eu quero meu peito mais empinadinho e tal. Quando não, né, não se tocam também, né? Nunca ninguém falou isso para elas, né? Como é que elas vão saber que é extremamente prejudicial. Ainda bem que vocês vêm trazendo essas informações e batendo e produzindo. Porque assim, o que acontece? Que eu noto e que eu sentia muita vontade de usar o outro tipo de sutiã. Porque o sutiã de amamentação, ele é feio. Ele é feio. Ele é feio, ele é bege, ele é um tecido estranho. Os outros sutiãs, eles têm rendinha, eles são bonitos, eles têm várias estampas. E quando eu conheci vocês, eu não acreditei que era sutiã de amamentação. Porque vocês fazem algo incrível. Vocês colocam renda, vocês fazem umas estampas bonitas, vocês nem trabalham com bege para começo da história, né? Não. E deixa eu te contar algo muito engraçado que aconteceu essa semana, 3 dias atrás. Foi um casal lá na empresa, né, que a gente só atende com hora marcada, né? Mas eles estavam passando, eu vou aqui, né? Como eles eram da ilha, a gente atendeu, né?
E aí, o marido junto, acho muito engraçado quando isso acontece, o marido falou assim, bom, a gente está procurando sutiã de amamentação. Daí eu falei assim, é difícil de encontrar? Ele assim, difícil de encontrar? Não, o difícil de encontrar é um bonito. Porque a gente acabou de ir em várias lojas, só vi sutiã bege, horrorosos. Aí ele que escolheu o sutiã para a esposa. Que legal. Aí assim, eu tinha um marrom, né? Aí ele falou assim, ai não, eu quero esse azul, esse preto e esse rosa dela. Ai, tá bom. Ela adorou também, né? Que legal. Mas ela ficou surpresa, sabe? Óbvio. Como ele gostou do sutiã. E como você falou assim, ó, sutiã de renda até encontra. Agora, sutiã de renda que sustente... Exatamente. Faz uma diferença, né? Porque Então, assim, a gente tem o bojo e sabemos que não é legal, que faz mal, não só para a mulher que está grávida, que está dando de mamar. O bojo em si, ele não é algo recomendado para... Sabe que nem o aro, né? Principalmente o aro, né? Exatamente. Para nenhuma mulher usar aro. Porque ele altera, né, a anatomia da mama e fica ali batendo, o que já não é legal, né? Então, assim, vamos evitar esse tipo de... Sabendo que não é legal, a gente fica, mas tá, e que tipo de sutiã que vai sustentar o meu peito, como... Até pelo peso, né? Exatamente, porque quando a gente vê ali o aro, parece que ele segura. Mas quando eu conheci o sutiã, e eu usei sutiã de amamentação mesmo, antes de conhecer vocês, e realmente era terrível. Afeta tanto a autoestima, né? Mexe, porque assim, poxa, eu sou mulher ainda, sabe? E daí eu tô com aquele sutiã feio, é muito complicado. E aí, quando eu conheci o sutiã de vocês, realmente ele sustenta, ele abraça a gente, ele é uma coisa assim, ó... Não sei o que vocês fizeram nele, parece que colocaram uma magia, assim, ó. Que eles são lindos e funcionais. Que realmente tem bastante sustentação, né? Porque assim, quando ele tem muito, muito, muito elastano, ele vai ceder. Isso. Né? E o nosso elastano é na medida ideal. E aí, como você falou, eu achei tão engraçado que um dia eu escutei de uma doula, né? Que ela falou assim... Eu escuto muita reclamação, né, das mães, principalmente no pós-parto, porque assim, quando elas estão grávidas, toda a atenção é nelas, paparicadas por todo mundo e tal, que linda, né? Aí depois que o bebê nasce, a mãe fica de lado. Ninguém mais lembra daquela mulher. Ninguém mais lembra. Ela só dá a impressão assim que ela só serviu realmente, poxa, que bonitinho o bebê. Agora, aí vem as visitas vêm trazer presente para a criança. E aí a mãe tá ali, abalada, poxa, né? Quer um pouco de atenção também, porque ela foi mimada por 9 meses. E agora deu. Agora deu, acabou. E aí já vem o sutiã também. O sutiã que ela tem é aquele sutiã que já deixa ela se sentindo horrível. E a gente pensou nisso tudo, sabe? Como isso é importante para levantar a autoestima de uma mulher. Olha, só posso agradecer vocês pelo que vocês fazem por essas mulheres e parabenizar, porque realmente eu uso, o produto é incrível. Parabéns, querida, adorei o kit. Espero que você também tenha gostado. Entra lá nas redes sociais das meninas, @Patilice, vocês vão adorar as lingeries. E vocês enviam para todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Adorei, todo querida. Brasil. Obrigada, até o próximo encontro. Obrigada, nos vemos novamente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da avaliação do desenvolvimento do bebê prematuro com a Cecília da Crescer. Bem-vinda novamente. Obrigada. Fala para nós um pouquinho sobre esse acompanhamento desse desenvolvimento dos bebezinhos prematuros, qual a importância, o que pode mudar se a gente estiver acompanhando de perto. Conta tudo para nós. Pode deixar. A gente vai conversar então um pouquinho sobre esse processo, né, que traz, igual você falou, né, tantos benefícios para o desenvolvimento do bebê. Hoje a gente sabe que vem aumentando cada vez mais o número de nascimentos prematuros e a gente vê o quanto é importante a gente seguir o desenvolvimento desses bebês. Então, desde o momento que saiu da UTI neonatal, foi para casa, a gente vê que é extremamente necessário, independente de ter tido alguma sequela, de ter alguma hemorragia, alguma anóxia, de acompanhar esse desenvolvimento e, principalmente, né, o ponto-chave, identificar o mais precocemente qualquer tipo de atraso. Então, a gente vê que isso é a questão crucial do desenvolvimento do bebê prematuro, esse acompanhamento para a gente identificar o mais cedo possível se existe algum atraso e poder intervir o quanto antes. Né? Olha só que importante, porque assim, a gente fala muito sobre descobrir tudo
com antecedência para que o tratamento seja mais efetivo, para que o resultado venha mais rápido, que é o que todo mundo quer. Sim. Então, nesse caso que a gente está falando, nos bebezinhos prematuros, então, assim, acompanhar segue essa linha. Porque se a gente vê que tem alguma coisa diferente, se não está saindo como esperado, atingindo os marcos esperados, né? A gente intervém com algum tipo de terapia, procedimento, medicação, enfim, dependendo de cada caso. E aí a gente tem o tão esperado resultado e melhora, né? Exatamente, Mari. O bebê prematuro ele já tem um risco maior, né, para o atraso. Então, é muito importante a gente garantir o acompanhamento multidisciplinar do desenvolvimento. É isso que a gente frisa bastante ali na Crescer, né, que o acompanhamento tem que ser multidisciplinar. O desenvolvimento do bebê é global. Então, a gente precisa avaliar a linguagem, avaliar a fala, deglutição, desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo. Então, hoje a gente busca profissionais, né, para conseguirem fazer esse acompanhamento, essa avaliação de uma maneira muito específica e do bebezinho como um todo, né, garantindo um desenvolvimento global e com uma boa qualidade. E quando a gente pensa numa criança que nasceu antes do tempo, um bebê prematuro, quais as possibilidades de tratamento com um profissional lá na Crescer? O que vocês oferecem? Que tipo de acompanhamento? Que tipo de terapia? Enfim, o que vocês propõem para uma criança que, de repente, apresentou alguma dificuldade motora? Enfim, conta para nós. Na Crescer, a gente tem hoje um serviço de acompanhamento do desenvolvimento. Então, a gente hoje sabe que é recomendado que esses bebês façam um follow-up do desenvolvimento, que passem por avaliações periódicas do desenvolvimento com profissionais de diversas áreas. Então, lá na Crescer, hoje, a gente tem esse serviço de acompanhamento, de avaliação. Então, hoje a gente usa a escala Bayley para fazer a avaliação. Então, a fonoaudióloga, a fisioterapeuta e a terapeuta ocupacional vão fazer a avaliação desse bebezinho usando essa escala, que hoje é o padrão ouro que a gente tem para avaliação do desenvolvimento do bebê. E sendo identificado qualquer tipo de atraso, seja de fala, seja motor, seja cognitivo, a gente tem esses 3 profissionais para fazerem o tratamento. Então, se a gente identifica lá na avaliação que existe algum atraso, a gente já encaminha para a intervenção. Então, hoje a gente tem o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional para prestar essa assistência para a família também. E daí, dependendo da necessidade de cada criança, se monta um plano terapêutico específico. E o que tem, assim, mais ou menos? Óbvio que a gente sabe que cada criança vai precisar, vai demandar trabalhos diferentes, mas o que mais é indicado nesses casos? Vai depender muito, igual você falou, do quadro da criança. Mas a gente sabe que a prematuridade é um fator de risco para algumas deficiências e para alguns atrasos. Então, a gente tem o risco para paralisia cerebral, para o déficit de atenção, para questões sensoriais, para alterações do processamento sensorial. E a gente vai identificando demandas muito específicas em cada criança. Vai depender muito da idade que nasceu, com quantas semanas, qual foi o quadro de internação, se é um prematuro mais tardio ou se é um prematuro extremo. Então, por isso a importância da avaliação, porque aí sim a gente vai conseguir identificar qual é a demanda específica desse bebê. Pode ser que precise de intervenção nas 3 áreas, pode ser que seja uma questão mais sensorial, pode ser uma questão relativa à alimentação e à fala. Então, vai ser muito específico de cada caso. A gente sempre fala aqui no programa que é sempre necessário que haja a avaliação, porque o que deu certo para o vizinho era para aquele caso. E cada criança ela precisa de um acompanhamento especial para aquela criança, para as necessidades dela, para o corpinho dela. E o que dá certo, às vezes a gente olha, na internet eles falam isso, mas as pessoas que escreveram na internet não acompanharam o seu filho, não sabem qual a necessidade do seu bebê, né? Sim. Ali na Crescer, a gente consegue ter um acompanhamento muito próximo dessas famílias. Então, para além do quadro do bebê, que é tão específico, cada família é uma família. Então, o que dá certo na dinâmica da sua família vai ser diferente do que dá na minha. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade, essa proximidade das famílias para identificar o que vai funcionar. Às vezes, eu dou uma orientação para uma mãe que funciona naquela rotina, naquele contexto, com aquele mobiliário que existe naquela casa. E aí, para outra família, vai ser um processo completamente diferente.
Então, é uma coisa muito personalizada. É difícil verdade. a gente generalizar planos de tratamento. Vai variar muito mesmo. Que bacana. Muito obrigada Imagina, por Mari. dividir tantas informações. Eu adorei. Espero que você também tenha gostado. E se ficar com qualquer dúvida, entre em contato com as meninas da Crescer. É só entrar lá no Instagram, digitar @crescer. @crescer. E lá elas vão com certeza te atender, te orientar e fazer o que a gente falou. Montar algum plano, o que for necessário, específico para sua criança, para o seu filho, para sua filha, para sua família. Obrigada, querida, e até a Imagina, próxima. Mari, até a próxima. Obrigada.